Não é? Porque a definição que foi dada aqui, até aqui, antes disso, você tem para base positiva expoente racional. É dado como uma raiz, não é verdade? X elevado a m sobre n. É raiz enésima de x elevado a m. Essa é a definição. E com essa definição, as propriedades permanecem válidas. Agora eu estou fazendo uma extensão. Eu estou definindo isso aqui para expoente real. Por causa dessa igualdade, que vale para todo o que é racional. Só que um olhar atento, como eu disse, você percebe que esta expressão aqui, ela vale, ela está definida, vale não, ela está definida para que real. Então eu uso essa igualdade, que é uma proposição com que racional, para definir, porque aí de fato é uma expansão. Porque quando eu defino potência desse jeito, tá certo? A definição anterior ela é resgatada. Porque essa igualdade vale quando o expoente é racional. Então tudo que foi feito com expoente racional, com essa definição, permanece válido. Mas eu quero que a propriedade agora seja válida quando eu estou tratando com os expoentes, quando eu tratar com os expoentes reais. Então eu começo. Então vamos demonstrar quais são as propriedades de potência que me interessam. Produto de potência de mesma base. Quociente de potência de mesma base e potência de potência. Tá certo? Com essa definição, para expoente racional, tudo vai valer. Por quê? Porque eu tenho essa igualdade. Tá? Tem essa igualdade. Agora eu estou expandindo. Então, vamos lá, primeira proposição. Primeira proposição. A proposição é o seguinte, ó. Dados x positivo e yz reais, x elevado a y vezes x elevado a z é x elevado a y mais z. Tá? Vamos ver se isso vale agora, com a definição estendendo, ampliando. Tá? Ó. Prova. 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 É simples, ó. Dados x positivo e yz reais. Segunda definição. Quem é x elevado a y vezes x elevado a z. Quem é x elevado a y? É a exponencial de quem? De y vezes a rede natural de x. Quem é x elevado a z? É a exponencial de quem? De z, logaritmo natural de x. Mas eu já sei da aula de hoje que o produto das exponenciais é o que? É a exponencial da soma. A exponencial da soma. Y, logaritmo natural de x, mais z, logaritmo natural de x. Só que isso que está aqui é a exponencial de... Eu coloco o logaritmo natural de x em evidência. Então fica y mais z vezes logaritmo natural de x. Ora, mas pela definição, ó, quem é a exponencial de y mais z vezes o logaritmo natural de x? Muito bem, x elevado a y mais z. Tá aí, para demonstrar. Entendido? Entendido aí? Então, tá aí. Como corolário, então está demonstrado, tá?
E como corolário sai o seguinte. Para pagar, está feito, tá? Demonstrado. Então, corolário. Corolário disso é que dados x positivo, yz reais, x elevado a y dividido por x elevado a z é x elevado a y menos z. A prova, acho que dá para fazer aqui no cantinho. A prova, tá? Dados x positivo e yz reais, quem é, vou fazer aqui, quem é x elevado, x elevado a y, é x elevado a y menos z mais z, não é? Mas aí a propriedade anterior diz que isso aqui é igual a quem? A x elevado a y menos z vezes x elevado a z. Logo, vírgula, logo, você comparando o início com o fim, quem é x elevado a y menos z? É x elevado a y dividido por x elevado a z. E é claro que a divisão, porque, ó, não esqueça, ó, quem é x elevado a y? Quem é? É o número real positivo, de fato é positivo, porque é a exponencial de y ln de x. E a exponencial de qualquer número real é o número positivo, porque é a inversa do logaritmo natural. Então, está feito. Agora, observe essa propriedade aqui, ó. Essa propriedade aqui, ela vale para quê? Para quê? Racional. Só que ela vai valer para esquerda real também, como consequência da definição. Que vejamos, vou pagar isso aqui, está feito. Mas não vou colocar anunciado aqui, não. Vou colocar anunciado aqui. Ó. Olha aqui, ó. Tá? Dados x real e y real, dados x real e y real, a exponencial de x elevado a y é a exponencial de x vezes y. Prova. Dados x real e y real, exponencial de x é positivo. Então eu posso elevar y, claro. Tá? Mas quem é, por definição, a potência? Ó, quem é isso aqui? Que é exponencial de x, né, galera? É a exponencial de quem? De quem? De y vezes o quê? Logaritmo natural. Muito bem, da exponencial de x.
Mas quem é o logaritmo natural da exponencial de x? É x. Qualquer que seja o x real. Está aparecendo aqui? Não pode esquecer disso. Logaritmo natural da exponencial de x é x qualquer que seja. Então fica a exponencial de yx, que é a exponencial de x. Então, aquela propriedade que vale para Q racional também vale para y real. E tem uma outra que eu não posso esquecer, que é o seguinte. Outra proposição. Dados x positivo e y real. Agora é x positivo, ó. Aqui é x real, porque eu estou calculando a exponencial de x. Tá certo? Dado x positivo e y real, quem é o logaritmo natural de x elevado a y? É y vezes o logaritmo natural de x. Isso havia sido demonstrado. Isso você tem, já foi demonstrado, mas foi demonstrado para expoente racional. Agora, com a definição de potência com expoente real e base positiva, será que vale? Vale. Porque também a prova, ó. Prova. Dado x positivo e y real, quem é o logaritmo natural de x elevado a y? Isso é o logaritmo natural de quem? Quem é x elevado a y? É a exponencial de y, logaritmo natural de x. Ora, mas quem é o logaritmo natural da exponencial de um número real? É esse número real. Aqui, ó. Exponencial. Cadê? Desculpe. Logaritmo natural da exponencial de um número real. Logaritmo natural da exponencial de um número real. Esse número real, acabou. Então, fechou. Mas sabe para que eu quero essa? Essa daqui? Então você tem essa daqui, porque falta uma propriedade da potência a ser demonstrada. Qual é? Potência de potência. Então vamos a ela. Tá? Proposição. Dados x positivo e y e z reais. Quem é x elevado a y elevado a z? Vai ser x elevado a yz. Eu sei que isso vale para expoente racional. Agora vale para expoente real, a partir daquela definição lá, dessa definição aqui, ó, tudo está sendo... Já que eu propus essa definição, eu devo provar que ela é consistente, ela mantém as propriedades. E mantém. Essa daqui é fácil, ó. Prova. Prova. Ó. Então vamos lá, repetir. Dados x positivo e yz reais. Quem é x elevado a y elevado a z? Quem é x elevado a y? Quem é, por definição? É a exponencial de y, logaritmo natural de x. Só que isso aqui está elevado a z. Mas quem é a zésima potência da exponencial de um número? É a exponencial de quem? Vai ficar z vezes esse número, ou seja, zy, logaritmo natural de x. Que é o quê? Que é a exponencial de yz, logaritmo natural de x. Mas a exponencial de yz, logaritmo natural de x, é x elevado a yz. Morreu. Também vale. Tá? Então, todas as propriedades são
válidas, tá? Tá aqui, tem tudo. E tem uma coisa interessante. Ah, sim. Aí tem uma coisa interessante daí. É o seguinte, aqui a exponencial, eu não defini potência, né? Mas a função exponencial, ela foi definida como a inversa da função logaritmo natural. E a logaritmo natural foi definida sem levar em conta a potência. A logaritmo natural não é uma área. É uma área. Logaritmo natural é uma área, a área abaixo da hipérbole, tá? De 1 a x. A exponencial é a sua inversa. Só que a exponencial, ela dá a potência. Ela dá, volta aqui, dessa forma. Mas ela própria é uma potência. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Olha a seguinte definição. Isso aqui não é uma proposição. Isso aqui é uma definição. O número de Neper, em homenagem ao matemático chamado Neper, acho que era escocês, sei lá. O número de Neper é o número real, positivo, ele é positivo, denotado por tá? Tá? E dá, é o número real denotado por e dado por. Sabe quem é o E? O E, por definição, a exponencial de 1. Veja, a exponencial de 0 é 1. A exponencial de 1 diga. É uma confusão danada. Não é o número de Euler, é o número de Neper. Pronto, é isso aqui. Tá certo? O número de Neper é esse. O número de Euler, depois a gente fala sobre isso. Tá? É o número de Neper, é o número real positivo, denotado por E e dado por isso aqui. Exponencial de 1. Agora, observe. Ele é um número real. A exponencial de 0 é 1. Aqui é a exponencial de 1. E é claro que como a exponencial de 1 é maior do que 0, tá? Desculpe. Como a exponencial é estritamente crescente, a exponencial de 1 é maior que a exponencial de 0. Ou seja, o número é maior que 1, mas ele é maior do que 2, de fato. Ele está entre 2 e 3, tá? A gente vai já ver que ele é maior que 2. Tá certo? Então, veja. Daí, saiu o seguinte, ó. Daí, primeira coisa. Como é a exponencial de 1, quem é o logaritmo natural de E? É 1. E, assim, dado x real, quem é E elevado a x? Olha, E elevado a x eu sei quem é, por essa definição. É a exponencial de x vezes o logaritmo natural de E. Mas o logaritmo natural de E é 1. Então isso aqui fica exponencial de x. Ou seja, a função exponencial definida como inversa do logaritmo natural é uma potência. É elevado a x. Exponencial de x é elevado a x, qualquer que seja o x real. E agora eu vou, sempre que possível, e for conveniente, esquecer essa notação e usar essa para denotar a função exponencial. E fazer derivada usando isso aqui. Então, se você pega f de x igual a elevado a x, qualquer que seja o x real, quem é a derivada? Quem é? A elevada a x. Qualquer que seja o x real. Ou seja, se você pega assim, f de x igual a exponencial, tá certo? Do seno
de x2 mais 4x mais 1. Então, quem é a derivada da f em relação a x? É a exponencial do seno de x2 mais 4x mais 1, que é a derivada da exponencial aplicada no seno, vezes a derivada do seno, que é o cosseno de x2 mais 4x mais 1, vezes o quê? 2x mais 4. Tá? Entendido? Então, vamos usar essa notação. Sempre que for conveniente e possível, sempre que possível,